respeito de revisão da literatura. Tá? Então eu queria começar com algumas coisas. Seu Tiago. Eu queria começar com algumas coisas, só conectando com algumas coisas que a gente falou ontem. Tá? Então, uma das coisas importantes a respeito de revisão de literatura, eu falei um pouquinho a respeito disso, vou falar um pouco de uma maneira diferente hoje. Um dos pontos centrais é o seguinte: quando você escreve um artigo, o que você escreve dentro, apesar de ter o mesmo nome, revisão da literatura, o que você escreve dentro da introdução é completamente diferente do que você escreve dentro da discussão. São coisas assim totalmente diferentes. Portanto, a maneira pela qual você faz a revisão da literatura é completamente diferente. Se vocês forem se lembrar, ontem eu mencionei que quando você escreve a introdução de um artigo, o teu ponto principal é demonstrar que existe uma lacuna. Tá? Então, basicamente o que eu disse ontem foi que quando você escreve a introdução de um artigo, você não está tentando, pelo menos essa não é a intenção primária, você não está tentando educar o seu leitor. Você está tentando demonstrar, convencer o leitor de que existe uma lacuna existe algum ponto dentro da literatura que não foi abordado ainda. Dentro da discussão, é uma história completamente diferente. A gente falou um pouco a respeito disso, não sei se vocês se lembram, mas ontem o que eu disse foi o seguinte: a gente montou aquilo lá, eu falei que tinha um gap, daí se montava o objetivo, e daí logo escrevi aqui a respeito de importância, significância, e aqui você basicamente revisava a literatura para tentar reforçar a existência de um gap. Falando nisso, todo mundo já está dentro do Facebook, eu vou soltar umas coisas hoje dentro do Facebook. Quem é que não está? Ninguém está. Quem está? Ninguém. Então é o seguinte, vamos já resolver isso já. Eu sou péssimo no Facebook. Como que é o nome do grupo é esse? Métodos e sugestões para publicações científicas internacionais. Você tem condição de procurar acho que sim, né? E vocês não passaram? Não está funcionando Na internet também. Enfim, o nome é esse: Métodos e Sugestões para Publicações Científicas Internacionais. Então, tudo que eu for postar, eu vou postar aqui dentro, tá? Voltando então, quando você escreve a tua introdução, a ideia é, quando você escreve a tua discussão, a ideia é diferente. Ontem a gente falou que quando você começa a discussão, você escreve um resumo. Você coloca lá os teus 3 ou 4 resultados principais. E daí você vai descrever cada um desses resultados. Você vai descrever esses resultados por um motivo diferente. O que você está tentando fazer aqui é explicar o porquê de cada um desses resultados. Então, digamos, mortalidade de homem depois de uma determinada cirurgia é maior do que a mortalidade de mulher. Isso é o teu achado, isso é o teu resultado seu. Você tem que tentar, dentro da discussão, explicar o porquê provavelmente isso acontece. Sei lá, homem morre mais de tudo menos câncer de mama e útero. Mas enfim, razões fisiopatológicas, etc. O motivo pelo qual eu estou falando isso é que, como aqui o que você está tentando demonstrar é que existe um gap,
como aqui o que você está tentando fazer é explicar os teus resultados, o porquê dos teus resultados, a maneira como você conduz a sua revisão da literatura é diferente. Então, quando você está tentando definir que existe um gap, você diz, basicamente, a tua revisão da literatura é para tentar provar que a tua ideia de que aquilo ali nunca foi feito está errada. Então, ontem, por exemplo, a gente começou a conversar com a Camila, e bem no início a ideia é, não, nunca foi feita uma survey que avaliasse prevenção de cáries. A minha ideia inicial é que nunca tinha sido feita com o pessoal da assistência. Bom, na sequência, o Ana já tinha feito uma revisão sistemática da literatura, existem 41 artigos falando sobre isso. Ótimo. O que você faz? Você muda isso para alguma coisa onde não exista. Então ela falou, não, tudo bem, já foi feito isso com o pessoal que faz assistência, mas provavelmente não foi feito ainda com gestores. Então, quando você está fazendo a tua revisão da literatura aqui, você vai tentar localizar, digamos que a tua hipótese agora é que esse gap exista. Então, nunca foi feita uma survey com gestores de saúde. Ótimo. Então, eu vou começar a usar uma série de técnicas, a gente vai falar aqui a respeito delas, para tentar achar, para ver se tem algum artigo a respeito disso. E se houver, você tem que saber disso no início. Você não pode, absolutamente não pode começar o seu projeto sem ter um domínio da literatura, porque senão você está morto. Por definição, um artigo original é um artigo que faz alguma coisa que nunca foi feita. Se você vai fazer alguma coisa que já foi feita, depois você vai... Não vou dizer que você necessariamente vai perder tempo, mas vai te dar muito trabalho depois, porque você vai ter que diferenciar o seu trabalho depois. Isso é quase impossível. Aqui, na discussão, a tua revisão da literatura vai ser completamente diferente. Você vai tentar buscar explicações para os teus fatos, ou os teus resultados. Ou seja, se você achou uma determinada coisa, quais são os motivos pelos quais aquilo aconteceu. E, obviamente, quem já publicou alguma coisa, indicando, pelo menos, alguma das tuas teorias. Ficou clara a ideia da distinção entre o papel da revisão da literatura na introdução e na discussão? Ficou claro que, por haver essa distinção, uma é a ideia que você está tentando, tipo assim, para demonstrar que você realmente tem uma lacuna, você tem que tentar bombardear aquela lacuna. Se eu digo que alguma coisa não existe, eu tenho que tentar achar aquilo ali. Se você não conseguir, ótimo. E dentro da discussão, o conceito central é a explicação. Ontem a gente também falou a respeito de uma coisa chamada gap fraco, uma lacuna fraca. Uma das coisas mais comuns, isso normalmente acontece quando você não planeja o seu artigo, mas pelo menos você não conhece a literatura a fundo já no início. Você fala, não, existem 200 artigos que já foram publicados iguais aos meus, no entanto, nunca foi feito em Maringá. Isso é o que eu chamo de uma lacuna fraca. Então, como eu mencionei ontem, normalmente, tentar argumentar que o teu artigo é original, ele é novo, pelo fato de ele só ter sido produzido no seu país, você está pedindo para que o editor diga para você que você deve publicar o negócio no Brasil. Então, a ideia é, você tem que lembrar que e com isso não é dizer que os problemas brasileiros não são importantes, são coisas completas, o que eu estou dizendo é uma coisa completamente diferente. Eu estou dizendo o seguinte, como a tua audiência é internacional, se você for tratar de um problema que existe no Brasil, você tem que expor isso de uma maneira que seja interessante para uma outra pessoa. Então, você imagina um cara na Índia, um cara na China, vai ler o seu artigo e falar, interessante, isso daqui tem implicações para mim.
Então, tentar, de qualquer maneira, evitar os gaps ou lacunas fracas. Qual que é a principal estratégia para fazer isso? De novo, você tem que ter uma visão da literatura que seja profunda. Tudo bem? Ficou claro, então, o que é um gap fraco, uma lacuna fraca? A maneira de evitar uma lacuna fraca, uma revisão da literatura profunda. Tudo bem? Todo mundo já dentro do Facebook? Não. Já, mas é um mesmo fechado. Isso, pede o acesso e depois no intervalo eu dou acesso. Vocês sabem como pedir acesso? Mas está lento, entendeu? Está lento? Não está conseguindo abrir. Vai tentando, vai tentando. Tudo que eu for soltando, eu vou soltando por aí. Beleza, então. Então agora, vamos falar um pouco a respeito de técnicas de busca da literatura. Eu quero fazer uma distinção aqui. Quando você fala, existem... Eu penso em revisão de literatura como, sei lá, duas grandes categorias. Uma dessas categorias é uma coisa que a Buana faz extremamente bem, que é a chamada revisão sistemática da literatura ou meta-análise. O que é isso? O que é uma revisão sistemática ou meta-análise? Vou começar com revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática da literatura? Fazer uma revisão reproduzível, né? Seguindo o Exato, método. exatamente. Então, eu vi isso acontecer muito. Numa revisão sistemática da literatura, quando eu mostro quais são os meus critérios, não quer dizer necessariamente que eu não venha a ter um viés. Eu posso ter um viés. Aliás, é muito frequente que eu tenha um viés em uma revisão sistemática da literatura. Mas como eu fiz a busca dos artigos de uma maneira sistemática, você tem condição de olhar o que eu fiz e criticar, falar, não, tudo bem, você fez isso dessa maneira, você chegou a essa conclusão, mas eu não concordo com os critérios X, Y e Z. Não sei qual dia, se é quinta-feira ou amanhã, ou sexta, eu vou falar bastante a respeito de pesquisa reprodutível. Tá? Mas essa é a ideia de revisão sistemática da literatura. O que é uma meta-análise? Que é uma meta-análise. Uma meta-análise é quando você faz uma revisão sistemática da literatura, você acha os artigos, e alguns artigos são tão semelhantes que você tem condição de combinar os resultados deles. Então, vários artigos investigaram, sei lá, o tratamento A versus o tratamento B. Provavelmente eles usaram populações, amostras diferentes, etc. Então, mas eles são relativamente semelhantes. Eu uso um procedimento estatístico para combinar esses resultados. Esse tipo de busca na literatura é extremamente importante. No entanto, quando você vai escrever um artigo que não seja uma revisão sistemática da literatura ou uma meta-análise, fazer a coisa de maneira reprodutível é o equivalente a você matar uma formiga com... mas matar uma formiga com um tanque é demais. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é a maneira, sei lá, que eu uso quando eu vou fazer uma revisão da literatura para um determinado artigo. A palavra-chave, quando você vai fazer uma revisão da literatura para tentar entender a área, e eu vou usar, vamos começar com o PubMed. Todo mundo aqui conhece o PubMed? Então a palavra-chave quando você vai fazer uma revisão da literatura, deixa eu só tentar... A palavra-chave quando você vai fazer uma revisão da literatura é achar artigos-chave, key papers. Tá?
Existem algumas pessoas, até algum dia eu gostaria de fazer um trabalho a respeito disso, que dizem o seguinte: mesmo quando você vai fazer uma revisão sistemática da literatura, se você consegue identificar artigos que sejam muito próximos do que você quer encontrar, se você conseguir encontrar 2, 3 artigos que sejam extremamente próximos do que você queira fazer, a partir daqueles artigos você consegue encontrar a maior parte da literatura. Então, digamos que, sei lá, você queira escrever um artigo a respeito da, sei lá, você acha que cirurgia laparoscópica, aquela com os tubinhos, ela é melhor para pacientes idosos com apendicite. Apendicite tem uma mortalidade maior no idoso do que no paciente jovens. Você não, tipo assim, você está tentando definir como é que você vai fazer esse estudo, quais são os gaps, quais são as lacunas, etc. E tal. Se você tiver condição de localizar um artigo que seja extremamente semelhante ao que você queira fazer, você pega esse artigo inicial, vamos procurar aqui, Appendicitis, Elderly, não sei se isso daqui vai funcionar ou não. Bom, que seja. Digamos que esse artigo aqui fosse o artigo mais central para mim. E esse artigo aqui seja o artigo, assim, extremamente semelhante ao meu. Como é que eu posso partir desse artigo e tentar chegar a uma literatura que seja relevante para mim? Então, digamos que isso daqui seja um key paper, isso daqui seja um artigo absolutamente central para mim. Como é que eu parto disso para conseguir entender a literatura que está ao redor? Quais são técnicas possíveis? Número 1. Não tem certo ou errado. Referências. Ótimo. Então, um dos primeiros passos é você olhar as referências desse artigo. Ótimo, perfeito. O que mais? Referências. Antes da gente passar para uma outra coisa, por que as referências são importantes? Por que as referências de um artigo, se eu conseguir identificar um artigo que é chave para mim, por que as referências dele são importantes? Exatamente, ele já fez boa parte do trabalho para mim. Se ele escreveu um artigo, se o artigo dele é semelhante ao que eu quero fazer, provavelmente as referências dele, ou pelo menos uma parte das referências dele, são altamente relevantes para mim. Então, o que a gente está fazendo aqui, digamos que esse artigo foi publicado em 2008. Então, em 2008 ele tinha uma revisão relevante para mim. Isso é para trás. Obviamente, a partir das referências dele, eu posso conseguir encontrar algum outro artigo que seja uma key reference, alguma coisa que seja extremamente semelhante ao que eu quero. Tá? Por enquanto, eu estou à caça de artigos-chave. Como é que eu posso olhar para frente? Publicações relacionadas. Excelente. Então, related articles. Ótimo. Então, dentro do PubMed, existe um campo aqui para Related Citations. E aqui embaixo, se eu clicar em See All, eu tenho condição de ver todas as referências que, de novo, existe um algoritmo que inclusive é descrito dentro do PubMed, e eles têm critérios em relação à palavra-chave e algumas outras coisas.
Ou seja, é a opinião, entre aspas, da PubMed, mas extremamente útil. E de novo, o que eu vou fazer aqui não é pegar todos eles, mas de novo, continuar procurando por artigo-chave. Depende muito da área, mas em geral, se você conseguir alguma coisa como 5 artigos-chave, de novo, por definição, um artigo-chave é um artigo que seja extremamente semelhante ao seu, você vai, e se você fizer isso que a gente está fazendo, você vai ter um domínio bastante grande a respeito da literatura. Ótimo. Related articles, que mais? Como é que eu investigo ao redor do meu paper? Então eu olhei para trás, referências, eu olhei do lado, digamos assim, com os related articles. Como é que eu posso olhar para frente daquele meu key paper? Vou botar aqui o key, ó. Tá? Eu olhei para trás, via as referências, eu olhei dos lados, via related. Os lados é a maneira de dizer, né? Como é que eu vou olhar para frente? Enfim. As citações. Exatamente. Como é que eu chego nas citações desse artigo aqui? Embaixo são related também. Se eu clicar aqui, eu tenho as mesmas que eu tinha antes. Como é que eu chego nas citações desse artigo? Google Acadêmico, exatamente. Na verdade, existem duas maneiras. Existe um banco de dados, eu não sei se é disponível aqui na UEM ou não, chamado ISI, Web of Knowledge, é do Thomson Reuters. Mas isso daqui é pago e é extremamente caro. Na verdade, existem 3, pelo menos até algum tempo atrás, existiam 3 bancos de dados possíveis. O ISI, o Google Scholar, o Google Acadêmico, e o terceiro é o... Não fugindo o nome agora. Vai voltar depois. Mas enfim, o que os artigos mostram é que essas 3 fontes, elas geram resultados ligeiramente diferentes, tá? Algumas são melhores sobre alguns aspectos, outras são melhores sobre outros aspectos. Mas de maneira geral, para o que a gente está querendo aqui, não está fazendo uma coisa, precisa olhar todas elas, o que eu faria seria, eu vou colar o título do artigo no Google Acadêmico e eu simplesmente faço uma busca. Quando é estranho que ele não fala, talvez esse artigo é recente demais, então ele não foi citado. Mas vamos pegar um outro aqui, só para um exemplo. Digamos que eu tivesse procurado por esse artigo aqui. Acute Care Surgical Model Improves, blá 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 blá. Logo aqui embaixo, ele tem não só, e aqui é uma coisa interessante, os related articles, mas nesse caso aqui, sob a perspectiva da Google, tá? E provavelmente vai ser diferente da perspectiva do PubMed, mas ao mesmo tempo você tem cited by 26. Então, o que o Google fez aqui foi que ele pegou esse artigo e avaliou nas referências de outros artigos quando é que aquilo foi citado, quando é que esse artigo inicial foi citado. E a ideia aqui, de novo, é importante não perder o foco. O que você está procurando são por artigos-chave. Você está procurando por artigos que sejam suficientemente semelhantes aos seus artigos, e esses artigos você vai literalmente dissecar. A gente já vai falar um pouquinho a respeito de como dissecar esses artigos. O que mais? Então tudo bem, a gente achou um artigo chave
E a gente olhou para trás com as referências, a gente olhou os artigos relacionados via PubMed e Google Scholar, e a gente olhou as citações deles. Então a gente já sabe agora que citação não é uma coisa só para gerar o teu ranking acadêmico. Ele é uma coisa que pode te ajudar na tua revisão da literatura. O que mais? Quais são outras maneiras de se identificar artigos-chave? Vocês estão entendendo o que a gente está tentando fazer aqui, né? Por exemplo, para qualquer tópico que você venha procurar, depende muito do como é que você vai definir o escopo desse tópico. Você pode facilmente chegar a, sei lá, 10 mil artigos. Ninguém vai ler 10 mil artigos. Tá? Você precisa de um grupo pequeno de artigos que cubra a maior parte da literatura para você evitar de... Eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu comigo. Uma vez, bem no começo, acho que foi um dos primeiros artigos que eu publiquei, foi apresentar numa conferência e tinha em inglês eles chamam de booth, é um painel, assim, como se fosse uma caixa, você coloca os vários posters, etc. Eu todo feliz com o meu artigo, né, falando, contando para todo mundo e tal. De repente entra um cara no grupo e era o cara que ia avaliar o próximo, os prêmios e tal. Ele falou, pô, interessante, gostei, achei interessante. Você já leu o artigo do fulano e tal? Eu falei, não conheço. O cara tinha feito uma coisa quase idêntica ao que eu tinha feito e tinha publicado a coisa 6 meses atrás. Eu tinha passado batido, porque eu tinha feito o meu trabalho, tinha parado de revisar literatura, a gente já vai falar a respeito disso, e eu não sabia, era um vizinho de estado meu. Então a ideia de procurar artigos-chave é que você tenha um número gerenciável de artigos, e normalmente alguma coisa assim em torno de 10 artigos já vai te dar uma visão assim extremamente boa, desde que esses artigos sejam artigos-chave. Tem o Jane também. O Jane é uma outra possibilidade. O Jane é uma outra possibilidade. Depois a gente vai mostrar o Jane também. Mas outras maneiras. O que mais que você pode fazer em termos de artigos-chave? Como é que você busca artigos-chave? Na minha experiência, trabalhando com pesquisadores brasileiros, uma das maiores dificuldades de se achar, encontrar artigos-chave, é conseguir achar os termos necessários para se fazer a busca. Tá? Então, até você conseguir encontrar as palavras que descrevem exatamente o que você quer, você não vai chegar muito... não vai chegar muito longe. Então, como é que você define essas palavras? Bom, existem algumas coisas que são mais ou menos óbvias, né? Uma das coisas é, por exemplo, usar uma palavra fazer uma tradução simples dela. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui apendicite, e eu não sei exatamente como é que apendicite é escrita em inglês, eu posso usar, por exemplo, o Google Translate. Existem ferramentas mais técnicas para isso. Uma delas, voltando aqui no PubMed, é o seguinte: no lado aqui, normalmente eu busco por PubMed, mas aqui embaixo existe um dos bancos de dados chamados Mesh. Mesh, o que ele vai fazer é te dar, então digamos que eu saiba que uma das palavras-chave para mim é appendicitis. Tá? Ele vai me dar basicamente a taxonomia, ou quais são as palavras que estejam relacionadas à apendicite. Então, apendicite perfurada, apendicite perfurada também, diferentes maneiras de você dizer a mesma coisa. Então, e aqui você tem condições de restringir cada uma a tua palavra central em relação a determinadas categorias. Então, uma outra maneira de você conseguir identificar quais são as palavras-chave que
escrevem o seu tópico a partir do momento que você identifica um artigo-chave, que você vai lendo esse artigo-chave, você vai ver uma série de palavras. Isso traz uma outra coisa que é extremamente importante. Isso vale para qualquer tipo de revisão da literatura. Revisão da literatura é uma coisa que você faz em ciclos. Eu vou dizer aqui qual é a maneira errada de você fazer uma revisão da literatura. Se você quer fazer a coisa da maneira errada, você faz assim. Você busca toda a literatura, encontra, digamos, 100 artigos, e você passa, sei lá, um mês para localizar esses 100 artigos. E você localizou esses 100 artigos, você pega e lê todos esses 100 artigos. Essa é a maneira errada. A maneira correta de se fazer uma revisão da literatura, inclusive também para a revisão sistemática da literatura, você faz uma busca, você encontra um artigo que você acha que é um artigo adequado, e você lê a fundo aquele artigo. Se no meio da tua leitura você chegar à conclusão que aquilo ali não funciona, você descarta aquele artigo e começa a procurar de novo. Até você achar uma coisa que seja relativamente semelhante ao que você quer fazer. Então você vai, o negócio é trabalho de formiguinha. Tá? Então, a cada vez que você encontra alguma coisa que seja próxima ao que você quer, você disseca aquilo em detalhes. Tá bom? Então tá. Até agora a gente falou a respeito de checar referências, checar artigos relacionados, checar citações. A gente falou a respeito de mesh e a gente falou a respeito de tradução. O que mais? Outras fontes adequadas para se tentar achar artigos-chave. Aqui. Outras bases, exato. Então, dentro da área biomédica, provavelmente o PubMed e o Google Scholar são as duas coisas centrais. Mas, tipo assim, existem outras coisas. Por exemplo, a gente estava falando a respeito de o Biosemantics Gene. Normalmente, eu tendo a usar o Biosemantics Gene para tentar encontrar qual a revista mais adequada para a publicação. Mas se você tiver uma série de palavras, meningitis, elderly e coisas assim, você poderia, por exemplo, tentar encontrar artigos, você poderia tentar encontrar autores, ou até mesmo você poderia tentar encontrar revistas que sejam mais, tendam a publicar nessa área. Para revista, qual é o Google PubMed é uma outra coisa. Eu gosto do Google PubMed, sinceramente, até hoje. Eu acho, tipo assim, as coisas que eles... Alguém aqui conhece o Google PubMed? Então, o Google PubMed é uma ferramenta, assim, eu acho ela linda, maravilhosa. Todos os gráficos que ela gera. Uma tela está muito pequena aqui. Deixa eu colocar uma coisa. Então, por exemplo, ele vai... A tela está toda comprimida. Ele vai gerar para você uma série de estatísticas, mapas, quem é que está publicando, quem é que não está. Eu não sei, na prática, no dia a dia, eu pelo menos não, eu falo mais a respeito do Google PubMed do que eu uso ele na prática. Mas é uma possibilidade, saber exatamente quem é que está publicando. Eu acho que para você conseguir usar o Google PubMed para encontrar artigos chave, você teria que, não sei, talvez procurar pelo mesmo autor, alguma coisa assim semelhante. Tá? Uma outra maneira que eu acho interessante, apesar de ser relativamente rara de se conseguir, se você conseguir dentro do PubMed, deixa eu voltar para o PubMed, um artigo de revisão
ou um artigo de revisão sistemática ou uma meta-análise, essa é a situação ideal. Então o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu procurei por uma palavra, daí eu cliquei em aqui, Article Types, tipos de artigo, eu cliquei em More. Eu vou tirar Clinical Trials, porque agora eu não estou interessado em Clinical Trials. Eu vou deixar revisão, Systematic Review e meta-análise. Eu vou clicar em Show. Tá? A partir do momento que eu clico em Show, essa revisão que eu acabei de fazer aqui, eu posso simplesmente clicar em Systematic Reviews e ele vai me dar, dentro daquela busca que eu fiz, quais são as revisões sistemáticas a respeito desse tópico. Obviamente eu fiz uma busca extremamente ampla aqui. Tá? Eu não faria isso para uma busca normal, eu restringiria isso aqui. Mas, obviamente, se você conseguir encontrar uma revisão sistemática ou uma revisão normal, ela pode te ajudar a localizar artigos-chave. Ponto principal, então, ficou claro o motivo, a importância da ideia. Quando você está fazendo uma revisão não sistemática da literatura, entortei o negócio. Você está fazendo uma revisão não sistemática da literatura, a importância de você ir atrás de artigos-chave. Ficou claro o que é um artigo-chave? Ficou claro como é que um artigo-chave vai reduzir o seu trabalho ao mesmo tempo em que ele permite que você tenha uma visão geral da literatura. Tá. Uma vez que você tenha, daqui a pouco a gente vai falar um pouco a respeito de como ler esses artigos, cada um deles. Mas uma coisa importante, quando você faz a revisão da literatura, uma das minhas recomendações é a seguinte: você não escreva o seu artigo, tanto a parte da introdução como a parte da discussão, até o momento em que você tenha um conhecimento relativamente profundo a respeito da literatura. Vou falar aqui, normalmente, como é que um pesquisador novato escreve uma revisão da literatura, seja para a introdução ou para a discussão. Ele faz assim: ele fala, bom, então tá bom, eu tenho agora de escrever a minha revisão a respeito do gap. Tá? Então, eu tenho que demonstrar que o que eu vou fazer não existe até agora, e para demonstrar isso eu vou mostrar as coisas que estão ao redor, mas daí enfatizando que aquela lacuna não existe. Beleza. Então, vou começar a minha revisão da literatura. Começou a revisão da literatura, eu pego e identifico um artigo, não necessariamente um artigo-chave. Eu pego e escrevo: o fulano de tal fez não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, a metodologia dele foi assim, assim, assado, e os resultados foram assim, assim, assado. Beleza. Vou para o segundo artigo. Achei um segundo artigo. O fulano de tal fez isso, 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 aquilo. Essa é a maneira normalmente errada de se escrever uma revisão da literatura, tanto para a introdução como para uma discussão. A maneira correta, ou pelo menos a maneira que é mais interessante para o leitor, para o editor, é o seguinte: no momento em que você encontra todos os, e todos aqui é uma coisa relativa, você vai determinar o que é o suficiente. Normalmente o suficiente é quando você estiver encontrando novos artigos que se pareçam com artigos-chave, mas você não esteja aprendendo mais nada de novo. Tá? Não está aparecendo nenhum artigo de surpresa, assim, falando, pô, esse artigo aqui realmente ele faz uma coisa extremamente semelhante. No momento que você está encontrando artigos, esses artigos eles não estão te mostrando assim, coisas extremamente novas, provavelmente você está chegando nessa fase onde você entende a literatura.
pelo menos entende o suficiente para poder escrever o seu artigo. Então, a fase ideal para você escrever o seu artigo é no momento em que você já tem um grupo de artigos-chave, de onde você tem um domínio razoável a respeito da literatura. Nesse momento, você tem condição de escrever artigos de uma maneira narrativa. A palavra-chave aqui é narrativa. O que eu quero dizer com narrativa? A ideia de ter uma escrita de narrativa, ao invés de ter essa escrita com um artigo por vez, é que você pode literalmente contar uma história. Seres humanos têm contado histórias uns para os outros há milhares e milhares de anos. Todo mundo em volta do fogo, falando a respeito das crianças, falando a respeito da caçada, falando a respeito das coisas. A gente gosta de história. Então, dentro de um artigo, você não vai fugir a isso. Você tem que contar uma história. Mas para contar uma história, você tem que ter um domínio da literatura. Então, por exemplo, se eu vou escrever a respeito dentro da introdução, a respeito do gap, o que eu posso dizer é o seguinte: não, realmente, vários artigos fizeram blá, 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 mas não fizeram isso daqui. Isso é completamente diferente de falar, o fulano fez não sei o que lá, ele teve uma amostra, blá, 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 tá. O outro fez. Isso não é uma narrativa, isso é um conhecimento em pedaços, isso é uma coxa de retalhos. O que você quer fazer é agregar e demonstrar para o leitor que você domina a literatura como um todo. Então, de maneira geral, isso não impede que no início você simplesmente liste os seus artigos-chave. Mas quando você for escrever, você tem que contar uma história. A mesma coisa dentro da discussão. Então, por exemplo, se, sei lá, no meu exemplo fictício lá, os homens morreram mais do que as mulheres, você vai tentar uma explicação para isso. Bom, você conduziu a revisão da literatura, digamos que o seu trabalho fosse a respeito de diabetes, e você agora entende, de maneira geral, você leu em um artigo que homens, estou chutando aqui, isso não é verdade, mas tem uma tendência maior a doença microvascular de algum tipo, ao mesmo tempo eles têm uma incidência maior de doenças cardiovasculares, blá blá blá. Você monta uma narrativa. Veja bem, então existe doença microvascular, 4 ou 5 citações para servir de suporte àquilo que você está falando. Associado a doenças cardiovasculares, doença coronariana, blá blá blá. Então, basicamente, o que você está fazendo é montar uma narrativa, montar uma história, alguma coisa que as pessoas consigam ler e entender. Tá? Essa é a base. Então, moral da história aqui, você só escreve a respeito da tua revisão da literatura no momento em que você tenha um domínio da literatura. O que quer dizer ter um domínio da literatura? Nesse contexto, você tenha localizado um número mínimo de artigos-chave para que você consiga entender, montar na sua cabeça mais ou menos como é que é o modelo de funcionamento daquela área. Tudo bem? Está claro? Ficou claro qual que é a diferença entre trabalhar sob a perspectiva de artigos-chave versus trabalhar sob a perspectiva de revisão sistemática da literatura, onde você monta toda uma estrutura de busca, tem toda uma maneira sistemática de se fazer. O que você está tentando fazer aqui é encontrar artigos-chave, mergulhar dentro desses artigos-chave e ter um entendimento da literatura. Beleza? Tá. Então agora vamos dar uma olhada como é que você iria ler um desses artigos. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Oi. Interessante nesse momento restringir o período abrangido pela revisão, os últimos 5 anos, 2 anos. Pois é, tipo assim,
O período abrangido vai depender muito da área na qual você está trabalhando. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma técnica que é extremamente nova, se eu for muito para trás, isso, pelo menos em relação à técnica especificamente, isso não vai me ajudar muito. De maneira geral, a recomendação é que você não corte nada, né? E se você, existem publicações que são clássicas dentro da área, nas quais, mesmo que ela tenha sido publicada 20, 30 anos atrás, é importante que você saiba. Inicialmente, pelo menos, eu não restringiria. Se a revisão da literatura está ficando grande demais, provavelmente eu restringiria ela através de palavras que você vai usar para busca na literatura. Tá? Então, por exemplo, eu fiz uma revisão aqui a respeito de apendicite. Isso é uma busca imensa, existem milhares de artigos a respeito de apendicite. Então, o que eu teria de fazer é falar, não, exatamente, porque quase por definição, se você vai escrever um artigo original, o teu artigo original vai ser extremamente restrito. Você não vai dar resposta a respeito do tratamento da apendicite. Você vai trabalhar em cima de um grupo extremamente pequeno. Então, a partir daquelas palavras que definem o teu trabalho, você procura por artigos-chave dentro daquela área. Mas, de novo, volta sempre nessa história. A busca da literatura é uma coisa que você faz em ciclos. Tá? Então, se você está amplo demais, você restringe. Se você deixou ele tão restrito que você não está conseguindo encontrar nada, você expande. De maneira geral, é mais fácil você começar com uma busca extremamente restrita e ampliar do que começar com uma busca extremamente ampla e restringir. O motivo é o seguinte: se você começa com uma coisa extremamente restrita e começa a ampliar, conforme você vai ampliando, vão aparecendo artigos aqui e ali. Então você tem condição de mapear mais ou menos o que está acontecendo. Se você faz uma busca muito ampla e aparecem 10 mil artigos, aquilo é uma massa disforme, você não tem ideia do que esteja acontecendo ali dentro. Então, de maneira geral, começa restrito e parte para uma coisa mais ampla. Então tá, vamos dar uma olhada agora em como é que você lê um artigo. Vou pegar um artigo aqui. Então tá. Que horas são agora? Eu não consigo ver. 5 para as 10, perfeito. Então, como é que você lê um artigo científico? Qual que é a sequência? Então, existe uma sequência em medicina baseada em evidência. Aliás, qual é a diferença entre medicina baseada em evidência e pesquisa clínica? Qual é a diferença entre medicina baseada em evidência e pesquisa clínica? Exatamente. Então, a medicina baseada em evidência é você saber interpretar a literatura para poder aplicar na tua prática clínica. Pesquisa clínica é o que alimenta a medicina baseada em evidência, ou seja, é produzir a pesquisa em si. Dentro da literatura de medicina baseada em evidência, Evidence-Based Medicine, existem uma série de artigos clássicos dos anos 90, eu acho, que falam a respeito de uma sequência lógica, pelo menos do ponto de vista deles, sobre como ler um artigo. Alguém conhece essa sequência? Não existe nada de religião a respeito disso. Mas quando você lê um artigo, o que é a primeira coisa que você lê? O título. Beleza.
do título, você começa a ter uma ideia se aquilo ali vai ser útil para você ou não. Hoje em dia, eu acho que eu mencionei isso rapidamente ontem, depois eu vou até puxar o website de novo. A qualidade dos títulos está melhorando muito. Existem regras a respeito, para determinados tipos de design, existem regras a respeito de como se escrever um título. Então, por exemplo, se você vai escrever um artigo a respeito de um estudo, um ensaio clínico randomizado, um clinical trial, a palavra trial necessariamente tem de estar dentro do título, para facilitar a localização. Então, o título ele vai te dar uma ideia inicial. Depois disso, qual que é a recomendação? Resumo, abstract. Aqui é a mesma coisa. Mais e mais, nos últimos anos, as revistas mais avançadas, elas têm proposto que sejam utilizados o que eles chamam de structured abstracts, resumos estruturados. Ou seja, ao invés de escrever simplesmente um grande resumo, era muito comum, principalmente nos anos 60, resumos que liam que nem romance. Ele não queria te contar o final, ele simplesmente te dava um negócio e falava, venha ler o meu artigo. Isso absolutamente não existe hoje, isso é uma coisa impensável. Então, dentro do abstract, ele vai te contar a história inteira. Até aqui o negócio é mais ou menos esperado. O que é o terceiro? O terceiro já não é tão mais óbvio. Pois é, dentro da perspectiva de Evidence-Based Medicine, a terceira coisa é que você leia a metodologia do artigo. Métodos. Por que métodos antes de resultados? Para saber se ele é confiável. Algumas pessoas dizem que antes mesmo de ler os métodos, existem variações nesse negócio. Se você está lendo um artigo clínico, você deveria ler a respeito da amostra, para saber se aquele artigo se aplica à sua prática clínica. Como a gente está lendo artigos aqui não para aplicação na prática clínica, mas como a gente está lendo artigos para tentar achar artigos-chave, a metodologia é mais importante do que a amostra. Se a metodologia for semelhante ao que eu quero fazer, esse artigo vai ser extremamente relevante para mim. Quarta coisa. Resultados. Uma outra, esqueci de falar isso. Uma outra coisa que é importante é o seguinte: do ponto de vista de Evidence-Based Medicine, se os métodos estão furados, você chega à conclusão que os métodos não são bons, você descarta o artigo. No nosso caso, absolutamente não. Então, se tem um artigo que seja chave para você e ele tem métodos furados, você quer esse artigo. Até porque esse artigo vai servir de bode expiatório dentro do teu artigo. Você vai bater nele forte. Então, quarta coisa são os resultados. Então, saber exatamente o que essa pessoa fez. Quinto. Discussão. Então, discussão. A discussão, se ela foi bem escrita, ela vai te ajudar muito. Ela vai discutir coisas, causas, os motivos pelos quais o autor teve os resultados que teve. E daí, por último, você vai ler a tua introdução. Algumas pessoas dizem que você nem deve ler a introdução. Então, a moral da história aqui é a seguinte: todas essas coisas, título e abstract, eles são aspectos de triagem. A coisa mais importante dentro do artigo são os métodos.
talvez mais importantes até do que os resultados, porque os resultados dependem dos métodos. A gente, na verdade, não vai ter muito tempo. Bom, uma exceção, a gente vai falar um pouco a respeito de métodos, mas conseguir entender exatamente os tipos diferentes. Eu não vou falar aqui sobre pesquisa básica, mas a mesma coisa, obviamente, vale para a pesquisa básica. Mas todos os tipos diferentes de design para a pesquisa clínica são extremamente importantes, você conseguir definir. E os métodos para você vão ser extremamente importantes quando você estiver procurando por artigos-chave, porque esses métodos, ele pode te dar ideias, pode não, ele vai necessariamente te dar uma série de ideias a respeito de como estruturar o seu artigo. Então, variáveis que você poderia coletar e não estava inicialmente planejando de coletar, ou maneiras pelas quais os teus resultados podem aumentar o seu grau de validade. Então, sei lá, digamos, você estava planejando fazer uma mensuração em relação ao seu projeto, e você viu em algum artigo que eles estavam fazendo 2 mensurações com 2 indivíduos diferentes, coisas desse gênero. Então, sequência é importante. Ao você colocar a introdução como último e até dizendo que alguns livros para não ler, não fica meio paradoxal se na introdução a gente tinha que convencer o leitor? É que são coisas diferentes, né? Tipo assim, existem níveis de leitor diferentes. Quando você, digamos, por exemplo, quando eu vou ler um artigo a respeito de odontologia, eu sempre brinco que a única coisa que eu conheço a respeito de odontologia é a minha mãe. Minha mãe é dentista, mas eu não sei absolutamente nada a respeito de odontologia. Então, se eu vou ler um artigo a respeito de odonto, eu tenho de começar a ler pela introdução, porque eu não conheço o tópico. Quando eu estou procurando por artigos-chave, o que eu estou tentando entender é qual é a base da literatura dentro da minha área. Né? Então, que nem eu falei, título e resumo, o abstract, eles são simplesmente um mecanismo de triagem. Na sequência, eu vou para a metodologia porque eu estou tentando diferenciar o que eu estou me propondo a fazer do que essa pessoa fez. E tentando roubar detalhes metodológicos para dentro do meu trabalho. De novo, a gente vai falar, não sei, não lembro mais qual dia, a respeito de pesquisa reprodutível. Esse é um assunto que eu gosto demais. Mas hoje em dia, mais e mais, os artigos publicados, eles têm uma quantia de detalhes a respeito da maneira pela qual eles foram feitos, que é, tipo assim, é incomparável com o que existia mesmo há 10 anos atrás. Você sabe absolutamente tudo. Você tem os bancos de dados, você tem as análises, algumas vezes você tem versões diferentes do mesmo artigo. O artigo começou a ser escrito dessa maneira, depois ele foi para essa maneira, depois ele foi para essa maneira. Então isso daí te dá uma riqueza muito grande, que você, nessa altura do campeonato, você é literalmente um ladrão de ideias. Você tem de ser um ladrão de ideias. Esse é o momento. Esse é o momento. Como eu falei ontem, se na fase inicial você não tiver visto absolutamente todo e qualquer detalhe que você possa, depois, quando você tiver concluído o seu estudo, aí é tarde demais. Então, sob esse ponto de vista, a metodologia é mais importante. Mas, de novo, existem leitores diferentes para artigos diferentes. Existe uma tendência hoje em dia, eu mencionei isso rapidamente ontem, mas nos Estados Unidos existe um novo instituto que foi criado dentro do NIH. O NIH é o maior centro de financiamento de pesquisa na área da saúde nos Estados Unidos. Tem um orçamento muito grande, extremamente grande. E ele funciona por institutos.
Então existe um instituto para, sei lá, doenças do pulmão, músculo-esqueléticas, etc. e tal. E o instituto, um dos institutos mais recentes, eu acho que é o último que eles montaram, é esse instituto chamado PCORI, Patient Centered Outcomes Research Institute. E o PCORI, ele tem revolucionado a maneira pela qual pesquisa é conduzida, porque eles basicamente exigem, é uma exigência que você não só faça uma pesquisa que vá gerar mais informação, mas eles querem que, número um, essa pesquisa ela seja aplicada à prática. Você tem de necessariamente ter um plano de aplicação à prática, seja a prática clínica, a comunidade, etc. e tal. E também você tem de ter um mecanismo de divulgação. Então, ao público em geral, não só aos indivíduos que sejam seus pares, os peers, mas também ao público em geral. Então isso daí, em função do PCORI, estão começando a acontecer agora uma série de modificações na maneira como artigos são publicados nos Estados Unidos, no sentido de que algumas revistas exigem um resumo estendido para leigos. Então, por exemplo, se eu estou falando a respeito de tratamento de leucemia em criança, eu tenho de escrever um resumo que uma mãe consiga ler, para que ela possa tomar uma decisão informada caso o seu filho tenha leucemia. Será que eu quero levar o meu filho para fazer esse tipo de quimioterapia? Será que esse transplante de medula óssea realmente é a melhor coisa? Para que o processo de decisão possa ser compartilhado com o profissional da saúde. Então, de novo, volta nessa história de existem níveis diferentes de leitores para a mesma coisa. E não é que, eu sou um expert, então o meu nível é sempre X. Eu tenho papéis diferentes dependendo do que eu vou ler. Sei lá, eu vou ler um artigo a respeito de física, eu estou no mesmo nível da mãe que está lendo a respeito de leucemia. Eu vou ler um artigo sobre leucemia, pessoalmente, eu tenho uma visão provavelmente metodológica em relação ao negócio. Então existem níveis diferentes e a tendência atual é que você desenvolva narrativas diferentes para grupos diferentes. Quando você está lendo dentro da sua área, buscando por artigos-chave, a metodologia tende a ser mais importante. Em relação a essa questão que você colocou, né, do resumo ser, a mãe entenda, né, mas eu fico pensando na questão assim, a questão metodológica, quer dizer, ela não tem um nível de entendimento sobre isso, uma pesquisa clínica, quer dizer, o nível de evidência que realmente possa trazer, como é que fica isso? É complicado. Só para dar um exemplo, eu era, até algum tempo atrás, revisor para o PCORI. Então, uns 4 meses atrás, eu fui para revisar algumas das propostas de financiamento. E dentro do grupo, era uma coisa assim super interessante. A gente estava num círculo, uma sala relativamente pequena, eram ou 2 ou 3 revisores técnicos, revisores científicos. Eu era um deles. Todas as outras pessoas eram ou pacientes ou o que eles chamam lá de advocates. Advocate é, por exemplo, um diretor de uma fundação de assistência a um determinado tipo de paciente. Então, existia uma diretora de uma fundação para pacientes com Parkinson. Tá? Existia um paciente com Parkinson do meu lado. Ele tomou uma medicação, ele tomava dopamina regularmente. Como a revisão foi extremamente extensa, assim, eu me lembro, ele tomou uma medicação e ele começou a ter uma reação, assim. Daí todo mundo parou para ajudar o cara. Basicamente, o que acontecia ali dentro era o seguinte: eles revisavam os artigos do ponto de vista, as propostas de financiamento do ponto de vista
deles. Ou seja, será que isso daqui vai trazer um benefício para a comunidade de pacientes que tem esse problema? Será que esses resultados eles têm condição de ser traduzidos para a prática clínica ou para uma política de saúde ou alguma coisa assim? E eles eram sempre os que falavam antes, então sempre começava com eles, porque se a coisa não fosse relevante para eles, perdia o sentido. Na sequência, falavam, normalmente tinha um revisor técnico, um revisor científico, para cada uma das propostas científicas. E daí a gente dizia, basicamente, se o negócio fazia sentido ou não. Então aconteceu mais de uma vez de que eles falavam, não, realmente esse troço aqui é super importante, se eles conseguissem fazer isso daqui seria super bom para a gente. Estavam todos animados e daí a gente chegava e acabava com a festa, falava, tudo bem, eu entendo que o negócio é importante, mas a metodologia está terrível, isso aqui não vai levar absolutamente a lugar nenhum. Então, na prática, o que eu acho que vai acontecer atualmente o que acontece é o seguinte: os leitores, digamos, não técnicos ou não científicos, eles usam, em inglês a palavra é proxy, não sei o que seria a tradução para o português. O proxy é o seguinte, por exemplo, se o troço foi publicado numa boa revista e teve um peer review, ele parte do princípio de que aquela informação é válida. Tá? Que é mais ou menos o que era o papel do revisor científico dentro do core. Tipo assim, a gente estava fazendo a avaliação no momento ali. Eu acredito que a longo prazo, hoje em dia já existem uma série de outros mecanismos, além do simples fato do artigo ter sido publicado numa revista, que dá gradação de qualidade científica. Mas o problema de qualidade científica é que qualidade científica é uma coisa assim extremamente subjetiva, né? Eu postei outro dia no Google Plus um artigo, estava um maior bafafá, todo mundo falando, mas enfim, o que o cara fez foi o seguinte: ele pegou vários artigos científicos e deu para vários revisores diferentes, e a classificação desses revisores, eram revisores assim, conceituados e tal, e a classificação deles em relação a quais artigos eram de boa ou má qualidade era completamente dispara, assim. Ninguém conseguia concordar com ninguém. Eu e a Ana, a gente conhece um outro artigo publicado no JAMA, acho que em 1998, uma coisa assim, do Uni, onde o que ele fez foi o seguinte: ele pegou uma coleção de artigos, ele usou classificações, entre aspas, objetivas para medir a qualidade de cada um desses artigos, e daí, dependendo da classificação desses artigos, ele incluía ou não esses artigos em uma meta-análise. A conclusão super interessante dele é a seguinte, então, ele não estava fazendo nada baseado só na opinião de pessoas, ele tinha classificações a respeito de qualidade, mas dependendo da classificação que ele usava, a conclusão final da meta-análise era completamente diferente. Então ela podia ir desde dizer que 2 tratamentos eram idênticos, até dizer que um tratamento era melhor do que o outro. Então, na verdade, o que essas coisas expõem é que, número 1, a ideia de que ciência é uma coisa objetiva é uma piada, né? Não existe objetividade absolutamente nenhuma. O que existe é uma série de opiniões a respeito do que sejam por um grupo de pessoas a respeito do que seja a maneira standard de se fazer um experimento naquele momento. Mas subjetividade impera, e começa no momento que você fala, não, mas espera um pouquinho, eu tenho um banco de dados, isso é uma piada. A maneira pela qual eu coleto os meus dados é completamente subjetiva. Quais variáveis eu vou coletar, o que eu vou fazer. Quando se trata de artigos científicos, todo mundo desce o pau em artigos que são publicados por revistas farmacêuticas, por indústrias farmacêuticas, mas a grande verdade é que artigos em outras áreas, elas têm o mesmo grau de subjetividade. Então, qual que é a única arma em relação a isso? A única arma, de novo, é a ideia que eu vou falar daqui a alguns dias, a respeito de pesquisa reprodutível. Não existe objetividade. O que existe é
que você pode aumentar o máximo possível o grau de transparência em relação ao que foi feito, para que outras pessoas possam criticar aquilo. Então, qualidade em ciência é uma coisa, um tópico que dá para falar ad nauseam. Já que eu estou falando aqui a respeito desse negócio de avaliação de artigos, ontem a gente estava sem internet e eu não pude mostrar, mas uma das coisas que ajuda demais em relação à escrita de métodos científicos são, em inglês eles chamam de reporting guidelines, ou seja, são regras a respeito de como reportar o seu artigo. Então, um dos mais clássicos, provavelmente acho que foi o primeiro, se não me engano, é um chamado Consort. Ele é usado para artigos randomizados e ele tem uma lista do que exatamente deve estar contido. Ele fala uma ou outra coisa a respeito de título. Por exemplo, lembra que eu falei que o título deve conter a palavra trial dentro. Ele fala uma ou outra coisa a respeito de introdução, mas a coisa principal dele são os métodos. Tá? Então isso daqui facilita demais para quem escreve. Você não tem mais que ficar falando, não, mas será que eu pá. Não, está aqui a sequência do que você tem de incluir ali dentro. Tá? As Reporting Guidelines, elas são, para algumas revistas, mais e mais para a imensa maior parte das revistas, algumas dessas Reporting Guidelines, elas são mandatórias. Então, se você manda um artigo para uma revista que não esteja de acordo com essas Reporting Guidelines, o revisor já corta e manda de volta para você, já rejeita imediatamente, ele não vai nem para os outros revisores. Então, esse Equator Network, que é um lugar onde é um repositório de guidelines, é extremamente recomendável que antes de, e aqui é uma coisa importante, não é no momento que você vai escrever o seu artigo, mas no momento que você vai fazer o desenho do seu artigo, você já consulte essas guidelines. Porque daí você já coleta os seus dados de acordo com o que você vai precisar reportar. Não adianta nada, você chegou no final do teu projeto e vai falar lá, não, então agora você tem que reportar a respeito de X. Tá, mas eu não coletei. Não adianta mais. Como eu falei ontem, a primeira semana do seu projeto provavelmente é a semana mais essencial. É quando você faz o desenho da coisa. Então aqui dentro tem uma série de guidelines. Tem Consort, que é para estudos randomizados. Strobe, se eu não me engano, é para estudos observacionais. Sample é para avaliações estatísticas e assim por diante. Correct para, se eu não me engano, revisão sistemática. Então, Equator Network. Dúvidas? Perguntas? Beleza. Outra coisa na qual eu falei ontem, também em relação à revisão sistemática da literatura, são os alertas. Então ontem, eu não sei se vocês se lembram, mas uma das coisas que eu disse foi o seguinte: no momento em que você escreve a sua discussão e você diz lá que, começo com um resumo, depois eu coloco os meus resultados principais, limitações, algumas outras coisas aqui embaixo, mas um dos motivos pelos quais, de novo, óbvio, eu não sei quais vão ser os meus resultados, mas no momento em que eu tenho pelo menos uma ideia de quais vão ser os meus resultados principais, esse é o momento para você criar os seus alertas. O que são alertas? Alertas são basicamente o seguinte: no contexto de artigos-chave, em que eu faça uma determinada busca da literatura, então sei lá, digamos que eu juntei várias palavras aqui: appendicitis, elderly, laparoscopic, poderia ser o que você quiser, mas você definiu já
qual é a tua busca da literatura, quando você vai para baixo, e aqui dentro, eu estou dentro do Google Scholar, tá? Você vem aqui para baixo, existe esse mecanismo aqui chamado Create Alert. O que ele vai fazer é que, você pode mandar para qualquer e-mail que você queira, ele mostra aqui para você o que foram os teus critérios de busca. Eu não vou criar essa para mim, mas no momento em que eu criar esse alerta, ele me manda e-mails semanais com qualquer coisa nova que esteja acontecendo dentro da literatura. Então isso daí é importante, porque especialmente se você estiver coletando dados, um bom tempo vai se passar entre o seu desenho inicial e o momento em que você vai publicar o seu artigo. Então é importante que você esteja sabendo exatamente o que está acontecendo dentro da literatura. Está todo mundo com... Bom, uma boa parte das pessoas aqui está com computadores, né? Eu vou mostrar agora para vocês o negócio do JabRef. Mas eu queria que, tipo assim, que a gente passasse, e acho que o JabRef não vai demorar muito tempo, vocês passassem uns 10 minutos só brincando um pouco com essas coisas que eu mexi, que eu mostrei, tá? Então procurando por citações, mas usando coisas dos seus projetos, tá? Então procura por citações, procura por artigos relacionados, tenta criar um alerta em relação ao seu tópico, tenta encontrar alguns artigos-chave para a pesquisa que você esteja fazendo. O que mais que a gente falou? Tente procurar por palavras-chave, mesh, para a sua área. Tente criar algumas traduções e daí em 10 minutos eu fecho e mostro para vocês esse software para armazenar referências. Pode ser? Então agora são 10h25 e às 10 e, digamos, 10h40, 10h45, daí eu começo a mostrar o último tópico. Tá bom? E daí vai me chamando e eu vou... Eu esqueci hoje de verificar exatamente quais vão ser as coisas que vocês vão ter que instalar para amanhã. E eu vou postar ali dentro. É a única maneira que eu tenho de mandar as coisas para vocês. Não, mas isso era de hoje. É de hoje, de amanhã. Tá? Então tá bom. Eu vou mostrar agora para vocês um software chamado JabRef. Vocês instalaram isso? Sim? Não? Então, se você procurar dentro da Wikipedia, existem uma série de pacotes, softwares diferentes para se fazer o gerenciamento de referências, tá? Nesse link aqui, se você procurar por Comparison of Reference Management Software no Wikipedia, tem uma lista imensa. Hoje em dia, os mais usados são o Mendeley,
Quem conhece Mendeley aqui? A Zotero. Conhece? O Zotero, bom, o Mendeley acabou de ser comprado pela mesma, acho que pela Thomson Reuters ou pela mesma empresa do EndNote, eu não tenho bem certeza. O Zotero, ele recebeu um financiamento do governo americano e antes ele conseguia armazenar as referências só dentro do browser, ou seja, se você trocasse o browser, você não conseguia mais ver suas referências. E agora ele armazena na nuvem, ou seja, você só instala localmente, mas todas as suas referências estão online. E recentemente, quando o Mendeley foi comprado agora não estou está me fugindo o nome exato. O Mendeley foi comprado pela mesma empresa do EndNote. A empresa do EndNote, está me fugindo o nome agora, ela literalmente tinha um monopólio sobre esses softwares de gerenciamento de referências. Então, a opinião pública a respeito dessa empresa foi lá embaixo. E, em resposta, o que eles fizeram foi que eles criaram uma versão do EndNote chamado... que era mesmo? É Thomson Reuters mesmo o nome da companhia. E eles lançaram essa versão que é gratuita. Tá? Então ela permite que você armazene em torno de 2 GB. Acho que eu tenho a minha conta aqui. Se dá certo. Aliás, quem me passou isso foi o Elias. E realmente é bastante bacana, assim, você tem condição de fazer buscas em alguns bancos de dados. Que estranho isso. Estranho. Talvez eu esteja logado via Duque aqui. Normalmente ele só permitia que eu enxergasse acho que 5 bancos, mas agora ele está me dando um monte. Talvez eu tenha feito alguma coisa logado via Duque, não sei. Enfim, você consegue inserir suas referências, você consegue gerenciar suas referências, citar dentro do Word, compartilhar com outras pessoas. Então é uma coisa interessante assim. No entanto, eu não uso o EndNote. Eu uso um outro software chamado Jabreth. E o motivo pelo qual eu uso o Jabreth, o Jabreth nem é tão, digamos assim, amigável, mas ele me permite fazer uma coisa que eu vou mostrar agora para vocês, que não é possível, pelo menos até agora, eu não consegui fazer em nenhum outro software. Talvez seja possível. Na verdade, ele tem esse Jabreth, ele funciona extremamente bem para fazer pesquisa reprodutível. De novo, a ideia de se criar pesquisa que outra pessoa possa saber exatamente cada um dos passos que você fez. Então, o que eu vou fazer aqui é só uma demonstração rápida a respeito de como usar esse Jabreth. Quem aqui instalou o Jabreth? Tá? Basicamente, o que você faz, vocês podem fazer me acompanhar, se vocês quiserem, dentro do banco de vocês. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu cliquei nesse item aqui para criar um novo banco de dados, ou eu posso clicar em File e New Database. Tá? Eu acabei de criar um banco que vai armazenar todas as minhas referências. E daí eu vou salvar isso como um projeto. Eu vou chamar isso aqui de, sei lá o que, delete. Tá? Então, até aqui, a única coisa que eu fiz foi que eu abri, cliquei em File, New Database,
e dei um nome e salvei no meu desktop. A partir disso, eu posso vir para cá, eu clico em Search, buscar, e daí Web Search, ou seja, uma busca na internet. Dentro do JabRef eu tenho vários bancos diferentes. E uma das coisas que não tem dentro, que eu gosto, mas que não tem dentro dessa versão gratuita do EndNote, ou pelo menos não tinha quando eu abri, eu fiquei surpreso agora que está com todas aquelas outras coisas. Mas é que aqui eu consigo buscar o Google Scholar. Tá? Mas eu vou fazer uma busca dentro do Medline, que é o PubMed. Tá? Então eu vou só fazer uma busca simples aqui, falar Lowback, buscar por PubMed, que eu vou chamar de Fetch. Fetch quer dizer basicamente puxar. Tá? E ele está me dizendo aqui que com Lowback eu tenho 33.901 referências. Eu não vou puxar tudo, mas eu vou só começar. Ele vai trazer algumas e eu vou parar. Tá? Eu estou com todas elas selecionadas agora e eu vou dar um OK. E ele vai trazer isso para dentro do meu JabRef. Até aqui tranquilo, tá? A única coisa que eu fiz foi que eu fiz uma busca na internet, eu escolhi o Medline, usei algumas palavras, eu poderia usar as palavras booleanas, depois a gente vai falar mais sobre palavras booleanas e tal, da mesma maneira que eu faria numa interface da PubMed, e eu armazenei isso aqui dentro. Na verdade, o JabRef ele tem a mesma funcionalidade do EndNote, é uma coisa que ele é gratuito. O EndNote, a partir de um determinado limite, você tem que começar a pagar. A mesma coisa o Mendeley, a mesma coisa o Zotero. Você consegue armazenar um determinado número de... Principalmente, normalmente você estoura o seu limite com os PDFs. O PDF começa a ficar muito grande. Apesar de que com essa versão gratuita do EndNote, ele permite que você armazene 2 gigabytes, o que seriam 2 por volta, assim, se cada PDF tivesse 1 megabyte, que é mais ou menos o que tem em média, você conseguiria armazenar 2.000 referências. Aqui não existe limite, tá? Apesar de que aquele limite é grande. E quando eu clicar em algum... clicar 2 vezes numa determinada referência, a minha tela aqui está muito pequena, porque o projetor, a definição dele é pequena. Mas ele abre essa tela aqui para mim, que me dá todos os campos. Então, Required Fields, Optional Fields, General. Aqui dentro eu tenho condições de inserir os meus PDFs. Então, sei lá, vou clicar aqui, Consort. Coloco ele aqui, ele identificou que ele é em Word, e depois, quando eu quiser, eu tenho condição de... Deixa eu pegar um PDF rápido, só para demonstrar. Sei lá, voltei aqui, eu estou dentro da aba Geral, General, cliquei em Mais, venho para cá, seleciono o PDF que eu acabei de jogar ali dentro e coloco aqui. Claro? Então é o seguinte, olha, primeiro eu cliquei na referência eu cliquei 2 vezes na referência rápido, cliquei 2 vezes rápido na referência que eu quero. Existem uma série de campos aqui em cima. Então, Required Fields, ele tem autor, título, jornal, revista, etc. e tal. Opcionais, geral. Dentro do geral, eu clico nesse botãozinho de mais, busco por onde está o meu PDF e clico abrir e OK. Depois disso, toda vez que eu clicar nesse botão aqui, ele vai abrir o meu PDF imediatamente.
A maneira normalmente como eu faço isso com PDF é que os meus PDFs eu salvo eles dentro do Dropbox. Quem aqui usa já Dropbox? Tá. A ideia do Dropbox, para quem não usa, é que ele se torna um folder, um diretório dentro do seu computador que você consegue compartilhar com outras pessoas. Então eu posso ter a minha lista de artigos dentro do JabRef, conectados com PDF, e quando eu for compartilhar, se eu for salvar essa minha lista de artigos também dentro do Dropbox, qualquer outra pessoa vai ter acesso aos artigos que eu tenho, incluindo os PDFs. Mas a coisa que é mais interessante para mim, pelo menos, então aqui você tem o abstract, que foi puxado do Medline, mas a coisa mais interessante para mim é esse campo aqui de review. Então, normalmente, o que eu faço dentro do campo de review é o seguinte: digamos que eu tenha um determinado artigo, eu peguei esse artigo aqui aleatório, um artigo a respeito de educação em crianças dentro de uma fazenda ou alguma coisa assim do gênero. Basicamente, o que eu faço é o seguinte: eu vou eu tenho um plugin dentro do meu browser, e aqui eu estou usando o Chrome, que transforma esse artigo num artigo simplificado. Então ele deixa simplesmente as figuras aqui. E o que eu posso fazer é, eu simplesmente copio esse artigo inteiro e coloco ele dentro dessa seção de review. Então, eu estou tanto com o PDF, que tem todas as minhas tabelas bonitinhas, etc. e tal, mas eu estou também dentro do JabRef com o texto integral do artigo. E o que isso permite para mim daí é o seguinte: digamos que eu estou acumulando os meus artigos-chave aqui dentro, e eu estou agrupando todos os textos em full text de cada um dos meus artigos aqui dentro. Quando eu precisar ler o artigo, eu não vou ler essa versão que é meio só o texto. O único motivo pelo qual eu coloco ela aqui é que depois eu vou ter condição de procurar dentro dos full text do artigo. Normalmente, quando você faz uma busca no PubMed ou no Google Scholar ou alguma coisa assim, ele está procurando simplesmente pelo artigo, o título e o abstract. Quando eu jogo o meu artigo dentro o artigo em texto integral dentro dessa ferramenta, eu tenho condições de vir para cá e fazer search, e aqui dentro eu posso começar a procurar por coisas. Vamos pegar uma palavra que tem aqui dentro, cattle, tá? Provavelmente esse é o único artigo que fala a respeito de gado dentro dessa minha coleção. E o que eu vou fazer aqui é que eu quero a palavra cattle, tá? E ele imediatamente... bom, eu conectei um artigo a respeito de efeitos genéticos, não sei o que lá, eu joguei o texto do artigo sobre gado dentro dele. Então, na verdade, ele achou o meu artigo aqui dentro. Basicamente, a grande vantagem disso é o seguinte: no momento em que você tenha vários artigos-chave, tá? Digamos que eu tenha selecionado 20 artigos-chave. Então, por definição, esses 20 artigos-chave, e lembre-se, você vai ter uma coleção de artigos-chave para cada uma das funções dentro do seu artigo. Tá? Então, por exemplo, quando você está tentando demonstrar gap, você vai ter uma coletânea de artigos-chave. Quando você está discutindo uma determinada seção dentro da discussão, você vai ter um outro grupo de artigos-chave. Para um outro resultado principal dentro da discussão, você tem um outro grupo de artigos-chave. Todos esses artigos eu mantenho dentro do JabRef, e o texto integral de cada um desses artigos-chave, eles estão dentro dessa aba de revisão. Então, por exemplo, eu estou lá, eu li nessa altura do campeonato, sei lá, uns 30, 40 artigos, que são 30, 40 artigos-chave, um grupo de artigos-chave para introdução,
seja lá o que, 30 artigos-chave para dentro da discussão. E eu não vou me lembrar exatamente de todos os detalhes, mas eu me lembro que dentro do texto integral de um determinado artigo, ele falava alguma coisa estranha a respeito de, só para usar o meu exemplo aqui, a respeito de gado, tá? Cattle. E aqui dentro eu tenho condições de começar a buscar por esses meus artigos-chave dentro do próprio JabRef. Então esse é o motivo principal pelo qual, bom, na verdade esse não é bem o artigo principal pelo qual eu uso o JabRef, mas é uma coisa na qual eu tentei fazer dentro do EndNote e não consegui. É possível que isso seja, talvez isso seja possível na versão paga, eu não sei porque eu não uso. Eu tendo a usar só esse tipo de software, porque daí eu tenho condição de compartilhar com outras pessoas. Tá? Dentro do JabRef, você também tem condições de restringir a tua busca. Então, voltando aqui nas abas. Então, por exemplo, eu tenho um campo aqui chamado autor. Tá? Deixa eu limpar isso aqui para voltar a ter todos eles. E digamos que tem um autor aqui chamado Chaves. E eu quero localizar, no momento em que você tiver todos os textos com conteúdo integral, tem que lembrar que se eu for procurar pelo nome de uma pessoa, ele vai encontrar também todos os possíveis autores que tenham sido citados dentro desses artigos. Então, se eu quero só localizar os artigos que tenham sido escritos por uma pessoa chamada Chaves, o que eu faço é o seguinte: eu venho para cá, eu identifico o nome desse campo aqui, o nome desse campo é autor, igual Chaves. Busco e ele me dá o artigo exato. Eu posso fazer comparações, eu poderia dizer, vou limpar isso daqui, todos eles de novo. Agora eu quero uma coisa diferente. Eu quero todos os artigos onde o nome do autor não seja chave. Em linguagem de programação é ponto de exclamação. Então eu estou escrevendo aqui, autor não igual Chaves. Eu vou rodar isso daqui e ele simplesmente eliminou o artigo chamado Chaves. Eu quero todos os artigos onde o autor não seja chamado Chaves e que tenham a palavra, sei lá o que, eu estou vendo uma ali, Lambo Sacred. Acho que eu escrevi errado. É que ele está procurando por dentro da chave. Mas enfim, você tem condições de usar palavras booleanas também aqui dentro para fazer a busca dentro do seu artigo. Então a grande vantagem do JabRef, ou as vantagens são, número 1, ele é gratuito. Número 2, se você usar o JabRef em conjunto com o Dropbox, você tem condição de compartilhar o seu banco de dados com outras pessoas dentro do seu grupo. E pelo menos até agora foi o único lugar onde eu consegui inserir o texto como um todo, o full text do artigo, para depois fazer buscas. Para pessoas que trabalhem com programação, e na verdade esse é o motivo principal pelo qual eu uso o JabRef, ele permite que você use uma coisa chamada expressões regulares, que daí sim é uma ferramenta assim, ultra poderosa em relação à busca da literatura, mas eu não vou cobrir essas coisas aqui. Então, o conceito central do dia como um todo, do que eu falei, só dando um resumão geral. Quando você faz uma revisão sistemática, você usa uma série de artifícios para tentar localizar o maior número de artigos possíveis, dados, alguns critérios de busca. Você tem uma preocupação extrema de fazer com que a busca da literatura seja reprodutível.
Quando você não está fazendo uma revisão sistemática ou uma meta-análise, a tua preocupação não é mais tanto em relação à reprodutibilidade. Se você tiver tempo para fazer alguma coisa que seja altamente reprodutível, ótimo. Mas normalmente isso dá um trabalho extremamente grande. Então, qual que é a tua técnica central? A tua técnica central é localizar. Se você conseguir localizar o teu primeiro artigo-chave, você está exatamente no caminho certo. Então, é uma sequência de conseguir identificar uma série de artigos-chave para que você tenha um domínio da literatura dentro daquele campo. E a gente falou a respeito de uma série de técnicas diferentes para conseguir localizar esses artigos. Seja através de olhando as referências, olhando artigos relacionados, fazendo análise de citação, procurando por revisões sistemáticas, procurando por palavras-chave. Na minha opinião, a busca de palavra-chave é provavelmente a maior barreira para quem, tipo assim, todo mundo fala inglês um pouco, mais ou menos, mas até o momento em que você localize as palavras mais centrais em relação ao teu artigo-chave, você não vai conseguir. E daí vem de novo a importância de você localizar o seu primeiro artigo-chave. Porque no momento em que você localiza o seu primeiro artigo-chave, você lê o artigo. Não estou falando aqui só das palavras-chave que descrevem o teu artigo-chave. Agora está cheio de chave aqui. Mas no momento em que você lê o seu artigo, você começa a se familiarizar com as palavras que descrevem a literatura. Por exemplo, no intervalo, a gente estava tendo uma discussão. Desculpa, como se chama? A Maria Luísa estava me perguntando, ela estava me falando a respeito, eu não me lembro dos detalhes agora, mas ela está fazendo um estudo a respeito de professores. E ela estava me perguntando como é que, como é que eu procuro por isso. Então, por exemplo, se você colocar alguma coisa do tipo teachers, e se a ideia é que você tenha professores universitários, você não vai chegar em lugar nenhum. Teacher quer dizer professor de ensino médio. Eu estou totalmente perdido na nova nomenclatura brasileira. Ensino fundamental e ensino médio. As palavras que você vai encontrar para isso, ou seja, dentro no momento em que ela localizar o primeiro artigo-chave dela, vão ser as seguintes: faculty, que é a palavra mais usada, ou professor. Principalmente essa palavra. Então, no momento em que ela acha a palavra, o primeiro artigo-chave dela, essas palavras vão estar todas listadas aqui, nesse primeiro artigo-chave. E a partir desse primeiro artigo-chave, ela começa a daí desenvolver a pesquisa da literatura dela. Então, essa palavra já foi usada demais, mas é um paradigma diferente. Quando você faz uma revisão sistemática da literatura, você está tentando desenvolver toda uma estrutura de busca. Quando você faz uma revisão da literatura para um artigo, digamos, regular, a tua busca é por uma coisa só: artigos-chave, ou seja, artigos que sejam os artigos mais semelhantes possíveis ao que você está querendo fazer. Dúvidas? Eu acho que tem relação com a busca. O que aconteceu foi o seguinte: hoje de manhã, quando eu estava mexendo, eu alterei as preferências dele, e agora ele está dando uns resultados meio estranhos. Isso daqui tem a ver com o que ele chama de busca incremental. Depois eu não vou entrar muito nos detalhes. O único motivo pelo qual eu queria mostrar isso daqui é só pela possibilidade de se fazer busca em cima do artigo em full text, ou seja, do artigo em texto integral. Tem como manejar para inserir as citações no texto? Também, sim. Ele insere as citações em Word, em OpenOffice, que é a versão. O Microsoft vai quebrar, né? Não sei se vocês já estão sabendo, mas está afundando. Mas tem, e é relativamente simples. Tem todo um manual. De novo, eu não estou recomendando o JabRef.
O único motivo pelo qual eu escolhi o JabRef para hoje é simplesmente o conceito de você inserir o texto integral do teu artigo para que depois você possa fazer uma busca. De novo, eu uso o JabRef por motivos diferentes, é porque ele permite uma série de coisas em relação à programação. Eu tenho coisas que programar em cima da busca da literatura. Ele gera mapas e tudo. Dúvidas? Para amanhã, deixa eu checar o horário que eu nunca lembro que vai ser o próximo. Para amanhã, amanhã a gente vai falar a respeito de pesquisa reprodutiva. Então, amanhã o que eu vou mostrar para vocês são alguns dos conceitos mais, tipo assim, com exceção de metodologia, o que eu vou mostrar amanhã é provavelmente uma das coisas que hoje em dia, do ponto de vista dos editores, seria mais chamativo em relação à qualidade de artigo, que é esse conceito de pesquisa reprodutível. Tá? É uma coisa que quando um editor vê, ele fala, poxa vida, esse negócio aqui provavelmente foi bem feito. Outro dia, há algum tempo, bom, não foi só isso, mas a questão de um mês atrás, uns 2 meses, a gente publicou um artigo com a USP que, eu juro por Deus, o artigo tinha 4 pacientes. Ele foi publicado numa revista em função da metodologia reprodutiva. Na verdade, a gente descreveu não os pacientes, mas a gente descreveu todo o framework por trás dele. Mas o que foi atrativo, provavelmente uma das únicas coisas atrativas dentro do artigo, foi a metodologia reprodutiva. E essa metodologia ela se aplica a absolutamente qualquer área, desde a área básica até a área clínica. Eu vou mostrar para vocês exatamente como é que isso é feito. Feito? Então, só falando pela última vez, se você não entrou ainda dentro do grupo do Facebook, entra, porque eu vou postar algumas coisas ali dentro, incluindo algumas coisas que vocês vão ter que instalar para amanhã. Tá bom? Não adianta nada eu mostrar aqui, porque ninguém vai conseguir acessar. Eu vou colocar os links dentro do Facebook. Tá bom? Até amanhã.